Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui pra gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo. Meus amigos, as novelas do futebol, do mercado do futebol, elas não param. E nós temos mais uma aqui pra comentar com vocês, pra conversar um pouquinho, pra bater um papo sobre a engenharia financeira, a estratégia no meio de tudo isso. Lembrando que os torcedores tricolores, eles vão ficar realmente muito incomodados se isso aqui de fato acontecer. Vamos rodar a vinheta, a gente já fala sobre isso, bora lá. E meus queridos, uma dica rápida para vocês antes de mais nada. Vocês já pensaram em pagar o IPVA de 2026 com benefício, flexibilidade e além disso desconto? É isso mesmo. Os governos aí, Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, eles dão desconto no pagamento do IPVA de 2026. Porém, você tem que pagar tudo de uma vez em uma cota única. Mas o Super App do Gringo, ele está aí para te ajudar com isso. Isso porque você pode trazer a cota única e parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, sem perder o desconto fornecido pelos estados. Então é a oportunidade de você flexibilizar o seu pagamento e colocar de acordo com parcelas ali que cabe no seu bolso, sem apertar e sem pesar no seu orçamento. É só você clicar no link fixado na descrição ou também nos comentários e baixar gratuitamente o Super App do Gringo. Se você tem multa, licenciamento de automóvel, motocicleta, você pode resolver também. Bastante flexibilidade e condições especiais lá pelo Super App, beleza? Gringo, pessoal, o melhor amigo do motorista, parceiraços nossos aí. Tamo junto. É o seguinte, o que aconteceu? Vamos lá. Meus amigos, vocês viram aí que nas últimas notícias que tivemos, o Palmeiras, ele tem flexibilizado saídas. Inclusive eu fiz até um vídeo ontem falando que o Palmeiras entrou em liquidação. E isso em virtude de um erro de planejamento que já não vem de hoje, já não vem dessa temporada. E nós falamos aqui, nós pontuamos aqui, onde o Palmeiras colocou muito dinheiro em atletas potencialmente fracos. Atletas que tecnicamente não eram suficientes para fazer parte do plantel do Palmeiras. Isso porque eu acho que a gente tem que sempre evoluir. A gente sempre tem que ter atletas ali que realmente saibam sentir ali o peso da camisa, atletas que sejam protagonistas, atletas que mudem o patamar, o status do clube. Só que infelizmente ao longo desses anos isso não vem acontecendo. O Palmeiras tem escolhido e optado pelo bom e barato, que muitas vezes no final sai caro. E é isso que aconteceu. Caio Paulista, Facundo Torres, Jailson, Bruno Tabata. Uma série de negociações que o Palmeiras teve. E agora começa a ter que emprestar jogador para evitar folha salarial, a ter que vender jogador por abaixo do valor de mercado. Essa história aí vocês já conhecem. E agora nós temos uma atualização que saiu. Essa atualização saiu recente e está movimentando os bastidores do futebol, principalmente das mídias palmeirenses e das mídias tricolores. Isso porque na quinta ou sexta-feira, eu não vou lembrar se foi na quinta ou na sexta-feira, o presidente do Fluminense concedeu uma coletiva. E nessa coletiva, ele foi questionado sobre o interesse de clubes de futebol em relação ao jogador John Arias. E ele falou especificamente sobre o interesse do Palmeiras, que era onde o atleta aparecia com mais força, né? O seu nome a ser ventilado. O presidente do Fluminense falou que eles iriam exercer a cláusula. Hoje, o John Arias ele tem uma cláusula que se ele voltar para o Brasil, o Fluminense tem a prioridade ali no lance. Vamos chamar assim, a prioridade no investimento. O Palmeiras ele pode quebrar essa prioridade? Sim, ele pode quebrar essa prioridade. O Fluminense tem uma prioridade de negociação, não é uma obrigação de negociação. O John Arias não tem uma obrigação de retornar para o Fluminense. Ele tem a preferência, ou seja, antes de escutar outras propostas, ele tem que ouvir a proposta do Fluminense obrigatoriamente. O Fluminense tem direito de entrar na negociação.
Mas, meus amigos, isso daí é uma cláusula simples de você resolver. Só que para isso você tem que dispor de valores financeiros. É aí que começa a engenharia financeira. O Palmeiras vendeu o Facundo Torres em velocidade recorde, mesmo tomando um prejuízo de 21 milhões de reais. O Palmeiras fez essa venda e isso chamou a atenção de todo mundo. O GE noticiou pela manhã que as movimentações de saída de jogadores do Palmeiras, elas estariam vindo para que o Palmeiras trouxesse um nome de peso. E aí, obviamente, a gente já associou dois nomes, Thiago Almada e John Arias, que são os dois nomes ali que são recém-circulados aí no futebol brasileiro, não só no Palmeiras, teve até outros clubes também que ventilaram esses nomes. Acho que o Flamengo também está ventilando aí o Thiago Almada, enfim. Beleza. E agora nós temos a informação lá do The Football, que é um portal de notícias que traz a seguinte matéria, exclusivo. Palmeiras acerta a contratação de John Arias por 14 milhões de euros. 14 milhões de euros. Além disso, tem detalhes do negócio, tempo de contrato e até valores salariais. Olha só, para contar com um meia de 28 anos, que fez sucesso com a camisa do Fluminense, o Palmeiras negociou os valores com os ingleses em 3 parcelas. 8 milhões de euros imediatos, 3 milhões de euros em abril e 3 milhões de euros em junho. Então o Palmeiras vai pagar o jogador todo nesse ano. Então acredito que essa condição aqui foi uma condição que deixou os ingleses realmente interessados. Isso porque o Wolverhampton, que é a equipe que o jogador está em último lugar no campeonato inglês e vai ser rebaixado. Matematicamente falando ali, o rebaixamento é muito certo, é muito nítido. Inclusive jogou hoje, empatou. O John Arias ficou no banco de reservas, entrou por alguns minutos, mas não teve ali uma participação muito efetiva não. O Fluminense tinha 10% dos direitos do atleta. Há uma engenharia para os pagamentos. O time do Rio nem recebeu ainda todo o dinheiro do clube inglês. Então você tem toda essa parte aí dos repasses, né? Que o Fluminense não tinha recebido ainda o valor. Mas isso é um problema do Fluminense com o Wolverhampton. O contrato de John Arias com o Palmeiras será de 5 temporadas, válido até o final de 2030. O mandato da presidente Leila termina em 2027. E o salário do colombiano será de 1,3 milhões. Ah, Neto, e o Fluminense? Aonde que entra nessa história? Vamos lá. Todas as partes já foram acertadas e o anúncio oficial está programado para a semana que vem. Semana agora que vai começar. O Fluminense tinha muito interesse em contar com o jogador, porém esbarrou nos valores. Ou seja, o Fluminense não conseguiu arcar com o valor, o peso financeiro da contratação. Cara, se isso daqui for real, é um excelente atleta, uma excelente contratação, e os torcedores do Fluminense vão ficar revoltados. Isso porque o atleta, acho que não tem nem um ano, né? Acho que não completou nem um ano que o John Arias saiu do Fluminense, ele retorna pro Brasil. E, pô, muda o patamar do sistema ofensivo do Palmeiras. A gestão do Palmeiras viu a necessidade de você ter jogadores mais velhos e jogadores com um maior know-how de experiência. E o John Arias, ele traz isso pro Palmeiras. É um jogador de entrega, um jogador dedicado. Fisicamente não é um jogador que tem problemas ali com muitas lesões, não tem problemas crônicos nem nada. Então é um cara que chega para entregar muito. Jogador excepcional. Um ótimo jogador. Obviamente que se o Palmeiras trouxesse um meia, um 10 também de criação, pô, aí a gente ia ganhar muito know-how. Então, se for verdade, cara, vai ser excelente. Vamos aguardar. Muitos detalhes nessa matéria, eu nunca tinha visto uma matéria com uma riqueza de detalhes dessa forma aqui. Então, eu acredito que isso aqui tem boas possibilidades de ser verdade em virtude de todas as movimentações recentes onde a gestão do Palmeiras entende que o elenco estava deficitário. Beleza? Coloca nas opiniões aí, tamo junto, valeu, falou, até mais.